Fala galera, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídea Sem Mistério, galera. E hoje o assunto aqui vai ser sobre orquídeas. Mais precisamente vou estar dando continuidade àquele tema de fenologia. Não se precisem se preocupar com o termo que está explicado no primeiro vídeo da série, que é eu estar falando das fases de desenvolvimento associado ao clima, ao tempo, certo? E hoje aqui eu vou falar rapidamente de uma espécie muito cultivada, muito vistosa, com variedades espetaculares e clones maravilhosos, muito bonita, nativa da região de Minas, Espírito Santo, pega o sul da Bahia, ali o noroeste do Rio, que é a Cattleya varneri, gente. E eu vou falar hoje da Cattleya varneri porque é uma espécie muito interessante de cultivo, fácil de cultivar e a sua floração é muito bonita. Mas para isso a gente precisa entender como é que é o desenvolvimento dessa planta e o que a gente faz durante esse desenvolvimento. Então vamos lá, galera? Pronto, pessoal, estou aqui, né, no orquidário, aqui no meu orquidário. E essa aqui é minha Cattleya varneri, uma das minhas varneres. As folhas estão meio esbranquiçadas porque eu passei ontem calda sufocáustica para proteção dela, certo? Mas o que eu quero falar para vocês aqui é como é que é o comportamento dessa planta, como é que é o desenvolvimento dela, gente. Então vamos lá, vamos começar com a sua floração. Essa planta floresce em geralmente outubro, meados de outubro até dezembro em geral. Na média ela floresce de outubro a dezembro, certo? Aí depois dessa floração, pessoal, o que acontece? Vem um surto de enraizamento bem vigoroso, ou seja, após a floração dessa planta, ela enraizará, ou seja, é a hora certa para a gente estar replantando essa planta. Isso ocorre geralmente em dezembro, esse enraizamento geralmente é dezembro, janeiro, ela está enraizando com muita abundância. Mas aí vocês se enganam que ela vai brotar em seguida. Não, gente. Após ela enraizar, ela não vai brotar, ela vai ficar estagnada, ela vai ficar meio como se fosse uma dormência. Ela vai estar desenvolvendo as raízes, mas ela não vai estar crescendo brotação nova, como essas que vocês estão vendo aqui. Pode até eventualmente sair um broto em janeiro, fevereiro, março, mas esse broto geralmente é pequeno, ele não é grande e não tem espata. É um broto temporão que a gente fala, certo? Então a gente replanta ela no final acabou a floração, é a hora certa para replantar. E essa planta minha aqui, o cachepô já está podre, já está pedindo um replante, embora ela esteja muito bonita. Ela vai ter que ser replantada após a floração, lá para dezembro, janeiro, certo? Bem, aí passa esse período, ela entra nesse repouso de brotações, mas as raízes continuam desenvolvendo, e aí ela vai passar o início do ano, vai passar o inverno praticamente todo sem brotar. Isso mesmo, pessoal, ela só vai crescer raízes e não vai brotar. Ela só vai começar a brotar lá para julho, meados e final de julho. De repente, quando você acha que ela não vai fazer nada, que está tanto tempo parada, vem um surto de brotações, principalmente em toceira como essa. Então vem várias brotações na toceira, aí ela começa a brotar. E aí esse broto, gente, ele cresce extraordinariamente rápido. É um broto que passa, ele em agosto, ele já quase que agosto, setembro, ele já está atingindo a fase adulta dele e emitindo a espata. Notem aqui, ó, esses brotos aqui começaram a crescer no final de julho, já estão espatados, ó, e tem mais broto do outro lado da planta, também espatado ali. Vocês podem ver, ó, detalhe da espata. E não demora muito tempo, nem um mês e pouco, não vai demorar muito. Essas espatas vão estourar de floração, mas notem uma coisa. Não tem enraizamento, ó. Ela não tem nenhum resquício de raiz aqui e ela não vai enraizar
enquanto ela não florescer, ou seja, ela é uma planta típica de enraizamento após a floração, estritamente após a floração. E ela, como é uma espécie muito parecida com a labiata, a gente identifica as duas muito facilmente pelo enraizamento. Por quê? O bulbo da labiata, quando está nesse ponto aqui, ó, começando amadurecimento, a palha começando a amadurecer com espata, ela já está enraizando. Ela enraiza antes da floração. E na labiata a gente replanta ela antes dela florir. Já a Varneri é depois dela florescer, certo? E as folhas da Varneri em geral são um pouco mais achatadas também, como vocês podem ver aqui, ó, folhas mais achatadas. Uma outra característica interessante nessa fase aqui, final de desenvolvimento da Varneri, gente. Ela tem o que a gente chama de canela preta, que aqui já está ficando um pouco marrom, que já passou do ponto. Mas não se assustem com o nome. Canela preta não é doença, é uma característica que é o que? Principalmente a palha do rizoma, que é essa primeira aqui, ó, essa primeira parte, seção, ela quando ela está secando, antes dela secar, ela fica completamente preta. Ela fica um preto vivo, forte, bem enegrecida. E a gente chama isso de canela, porque é a canela da planta aqui, a gente chama de canela preta. Aí aqui vai fazer a mesma coisa, aqui vai ficar preto e depois vai ficar cor de palha. Então é diferente na labiata. A labiata já não acontece isso. Geralmente fica amarelo e depois ela seca. Então é outra característica marcante em Varneri, gente. E geralmente ela dá espata simples. Pode até acontecer de vir uma espata dentro de uma espata, mas geralmente não acontece. Já na labiata, a espata pode muitas vezes sair uma espata dentro da própria espata. E a espata fica mais tempo parada antes de vir a floração. A Varneri não, cresce broto rapidamente. Como ele não tem reserva, ele está usando tudo do broto anterior, ele joga a floração logo e depois ele enraiza, pessoal. Isso na primavera, né? Enraizamento, a floração é agora, né? De outubro a dezembro. O broto começa a crescer no final do inverno. E o enraizamento é no verão. O enraizamento é após a floração, geralmente. Acabou a floração, ele emite um surto de enraizamento. Então, pessoal, vamos lá, recapitulando. A floração é final da primavera, de outubro a dezembro, geralmente. Depois disso, ela vai emitir um surto de enraizamento e nesse ponto é a hora certa de fazer o replante. Depois da floração, dezembro, janeiro. Aí as raízes vão desenvolver, mas ela vai ficar sem emitir brotações até o final do inverno novamente. E aí no final do inverno ela vai emitir nova brotação que vai repetir o ciclo, vai crescer rapidamente, emitir espata e aí o ciclo se repete. A adubação na Varneri, gente, deve ser feita o ano inteiro, mas o mais vigoroso, a principal adubação deve ser feita principalmente no período de emissão de raízes novas, porque ela vai armazenar a reserva nos bulbos para preparar para a brotação no final do inverno. Então, adubação mais intensa nesse período de enraizamento rápido e menos intenso no período de repouso dela no outono, inverno. E depois a gente intensifica de novo na fase de brotação. Certo, gente? E é isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos ver aqui a outra Varneri para terminar o vídeo. Ela é uma Varneri menor, então ela ainda não atingiu as características de planta adulta. Vocês podem ver aqui, ó. E uma outra coisa característica marcante na Varneri que vocês podem ver, gente, é uma planta extremamente desengonçada. Essa aqui está começando a secar a canela, mas ainda não ficou preta. E talvez, como ela é uma variedade, não fique. Aquela ali é tipo, é rosa. Então ela fica pretinha, a palha antes de... Aqui, ó, fica mais escura antes dela secar. E vocês podem ver, ó, como ela é desengonçada. Ela cresce para todos os lados,
de qualquer jeito, ela não tem muito sentido não. A labiata já é um pouco mais organizada, certo, pessoal? E vocês vão ver que o enraizamento da labiata e da Varneri vão coincidir em termos de datas, mais ou menos, mas com um comportamento completamente diferente, gente. Uma é depois da floração, a Varneri que eu mostrei, e a outra é antes da floração, a labiata, que vai ser o próximo vídeo. Quando ela estiver enraizando, eu farei o vídeo da labiata, gente, certo? Então é isso, espero que tenham gostado e um último passeio aqui pelo orquidário, fugindo do tema da aula. E até a próxima, galera, com mais dicas de cultivo no Orquídea Sem Mistério e Plantas Sem Mistério, gente. Fui!